Olá, tudo bem? Eu sou Dimitri, eu quero dizer que é um prazer estar aqui podendo conversar com vocês sobre a graduação em Educação Física e as práticas de aventura nela. Eu tenho me dedicado já há muito tempo sobre esse tema e é um prazer poder falar sobre ele. Eu sou graduado em Educação Física pela USP, eu tenho um mestrado em Educação Física também pela Universidade de São Judas, na qual eu estudei o tema da escalada na escola, e eu terminei agora meu doutorado falando do tema da formação em educação física. Meu doutorado eu fiz em educação especificamente. Bom, sobre o tema da aventura, eu vou falar um pouco sobre como foi a minha trajetória até eu chegar na Uninove, a instituição que eu leciono, e vou falar sobre esse tema mais diretamente. Primeiro, eu dava aula em escolas, eu trabalhava em alguns colégios particulares em São Paulo, e dentro dessas escolas eu desenvolvia também atividades extracurriculares de aventura e especificamente de escalada. Isso eu iniciei em 1996. Bom, com essas atividades, a minha experiência mesmo não era o âmbito acadêmico. Foi quando eu tive uma oportunidade lá na FEFISA com o professor Ricardo Vinha de ministrar uma palestra sobre escalada e montanhismo. Fiz isso no ano de 1999, mas a minha experiência era restrita mesmo à escola e aos ambientes não escolares, mas não acadêmicos. Foi quando em 2003 eu recebi o convite da Uninove, porque eles tinham colocado a disciplina de aventura dentro da grade curricular. A proposta da Uninove surgiu porque a primeira turma estava se formando e com essa primeira turma eles fizeram uma enquete para perguntar para os alunos o que eles acham que deveria ter na formação deles. E a primeira turma então acabou sugerindo a disciplina de aventura como uma das propostas. Bom, a partir do ano de 2003 então, eles resolveram inserir isso na grade curricular, mas eles não tinham professor. Foi quando, através de alguns amigos, eles chegaram em mim e me convidaram para iniciar essa disciplina, que lá se chamava Esportes Radicais. Bom, era para mim um desafio e eu me senti instigado a iniciar esse trabalho. Então eu fui até a Uninove, comecei a dar aula na graduação, e de cara eu percebi algumas dificuldades. Eu vou dizer que a maior delas, para mim, era que na época tinha muito pouca literatura a respeito do assunto, né? Então, eu acho que o livro do professor Ricardo Vinha, Juventude, Lazer, Esportes Radicais, e da professora Vera Costa, Esportes de Aventura e Emoção na Montanha, eu acho que eram os únicos livros que existiam e pouquíssima literatura a respeito. Também não tinham praticamente nenhum artigo publicado a esse respeito no Brasil, tinha alguma coisa de fora do Brasil, mas muito pouca literatura. Então eu tinha pouca fundamentação para iniciar esse trabalho na graduação. Mas eu estava muito disposto a fazer o melhor que eu podia, porque eu tinha percebido que tinha uma lacuna entre o meu trabalho na escola e a carência de profissionais que pudessem dialogar comigo sobre esse assunto. Eu já tinha uma experiência prática e poucos professores entendiam do que eu estava falando, né? Entendiam que seria uma proposta de aventura para a escola. Ou para a educação física fora da escola, porque eu também fazia eventos, trabalhava com cursos, e mesmo assim, nesses outros âmbitos, eu não encontrava profissionais de educação física, encontrava profissionais com prática e experiência nas aventuras, mas não com formação acadêmica em educação física. E daí eu comecei essa atividade na Uninove. Esse trabalho já tem 15 anos, talvez seja um dos pioneiros aí do Brasil. E de lá para cá muita coisa veio mudando, veio evoluindo, eu posso dizer, porque o conhecimento agora está muito mais disseminado, muito mais difundido, tem muito mais gente discutindo esses temas e podendo trazer contribuições, né? Falando especificamente sobre aventura na Uninove, hoje a disciplina se chama Esporte de Aventura e Meio Ambiente. E nesse sentido, a ideia de esporte é porque a gente trabalha a disciplina tanto como
um conteúdo numa dimensão educacional, né, o esporte educacional, esporte pedagógico, como também numa dimensão de lazer e de rendimento. Então a gente entende o esporte dessa forma. E a disciplina deixou de ter o nome Radicais, não que eu não goste, na verdade eu ainda discuto a questão do conceito de radical dentro da disciplina, mas eu vejo que o termo aventura é muito mais disseminado, muito mais falado dentro da área da educação física e mesmo dentro de outras, como o turismo, que também usa esse termo, e eu acabei adotando a aventura como nome da disciplina. Mas a disciplina tem uma forte vinculação com o meio ambiente, né? E o nome dela também é esse, esporte de aventura e meio ambiente. Enquanto ementa, a nossa disciplina aqui, ela procura fazer uma caracterização da prática de aventura nos seus aspectos pedagógicos, nos seus aspectos profissionais. A gente estabelece a relação da necessidade de conservação e preservação dos lugares de prática, ou seja, a conscientização do meio ambiente, e a gente vai abordando, a gente aborda, na verdade, os temas de aventura dentro das relações de gênero, étnico-raciais, das pessoas com deficiência, fazendo uma abordagem bem ampla da disciplina. Hoje ela é uma disciplina com carga horária de 80 horas aula, e ela é oferecida tanto no curso de licenciatura quanto no de bacharelado. Tá? As diferenças são mais que na licenciatura há uma abordagem mais específica para a escola, e no bacharelado aborda-se um pouco mais a questão de rendimento também, questão fisiológica, biomecânica, e a questão do lazer, ela está em ambas, né? Ela permeia tanto a licenciatura quanto o bacharelado, tá? Principalmente na discussão de políticas públicas de lazer voltadas à aventura. Os diversos objetivos que a gente tem trabalhado dentro da disciplina vão desde conhecer a aventura, compreender os conceitos de aventura, e a gente vai abordar as diversas conceituações e terminologias, por exemplo, esportes radicais, esportes de aventura, atividades de aventura na natureza, práticas corporais de aventura, entre outros termos. A gente procura trazer esse debate para a aula, para que o aluno possa buscar a referência que mais lhe interessa, que mais o faça compreender a aventura no sentido amplo. A gente também vai discutir a terminologia turismo de aventura, porque tem uma íntima relação, né, da atividade turística e da atividade da educação física. Bom, a gente tem uma grande preocupação com a pedagogia da aventura, ou seja, como trabalhar com a aventura em termos didáticos, porque um profissional formado, quer seja na licenciatura ou no bacharelado, ele precisa ter ferramentas para poder fazer uma intervenção no seu local de trabalho. E aí a gente tem uma série de metodologias para que esse trabalho seja mais eficaz para o aluno, que ele possa incorporar um pouco mais dessas práticas dentro do seu cotidiano profissional. A gente também tem uma preocupação enorme na questão da conservação do meio ambiente, da preservação do lugar de prática, né? Sem isso, toda a aventura fica potencialmente tendo condições de acabar, porque não tem um espaço limpo, adequado para surfar. Então como é que eu vou surfar, né? Se o mar estiver todo poluído, se a trilha está toda destruída, como é que a gente vai apreciar a natureza? Então fica impossível. Então isso é fundamental para a gente trabalha muito com os princípios do Pega Leve, né, que são fundamentais nesse sentido, e aí pode ser encontrado no site pegaleve.org.br, todos os fundamentos que as questões ambientais já são discutidas há muito tempo no Brasil e fora do Brasil também. Dentro da disciplina, a gente tem como objetivo também capacitar o aluno para fazer intervenção dentro da sua área de atuação, para que ele possa planejar também as atividades que ele vai poder desenvolver no futuro, para que ele possa buscar novas ferramentas para atuar dentro da área da educação física em geral. A gente tem também uma grande preocupação na reflexão que o aluno faz sobre como fazer essas práticas de forma segura. Então, o conceito de risco e perigo
bastante desenvolvido e trabalhado com muita cautela, com muito cuidado, porque o grande problema do profissional que vai adentrar nesse meio é que, se no caso ele não for precavido, não for prevenido, não for prudente nas suas ações, ele poderá estar potencializando acidentes nas aulas, e isso é o que a gente mais quer evitar. Bom, nós temos uma preocupação muito grande com o direito à prática de aventura, né? Então, a questão da discussão do deficiente, das pessoas com deficiência, terem acesso às práticas é fundamental para a gente. As questões de gênero, por exemplo, a mulher sempre considerada na maioria das práticas esportivas e das práticas humanas como colocada de segundo plano, no caso da aventura, na disciplina isso é exatamente o oposto. A gente tenta trazer os exemplos de mulheres que fazem coisas incríveis na aventura e mostrar que homens e mulheres podem praticar de maneira comum essas atividades, cada um preservando a sua integridade física, cada um indo dentro das suas potencialidades e superando suas dificuldades. Temos questões étnicas, sociais, raciais discutidas, porque muitas das práticas são caras, né? São práticas pouco trabalhadas e portanto, o acesso aos equipamentos, os locais de práticas não são simples. Então essa é uma questão importante, principalmente quando a gente entra para discutir políticas públicas de lazer, políticas públicas de aventura como lazer, né? E o acesso dessas atividades às pessoas é fundamental para a gente. Aí, além dos objetivos, a gente vai entrar especificamente nas questões de conteúdo, né, e metodológicas, né? Em relação ao conteúdo, além de ter todas essas discussões que a gente trouxe como objetivo, fundamentadas, embasadas para o aluno, através do referencial bibliográfico, que já existe de maneira bastante ampla, a gente procura desenvolver as práticas de algumas das atividades que são possíveis e dentro da nossa condição. Então, escalada, slackline, falsa baiana, parkour, orientação e navegação, patins, skate, trilhas, são as atividades que a gente consegue desenvolver com mais tranquilidade. Eventualmente a gente pode colocar uma ou outra atividade, mas essas efetivamente acontecem nas nossas aulas desde os princípios aqui na disciplina. E aí as formas mais adequadas de realização dessas práticas, né? Bom, a gente também tem a preocupação de fazer algumas visitas técnicas. Então a gente tem a oportunidade aqui em São Paulo de visitar o Centro de Esportes Radicais da Prefeitura de São Paulo, que é um parque criado em 2016 e que oportuniza a prática de bike, skate, patins, parkour, slackline. E é um parque público, aberto, gratuito, e que oportuniza que o aluno entenda qual é a preocupação atual do poder público em relação à aventura e verificar como ela acontece na realidade, né? Outra visita técnica que a gente faz é uma trilha. Essa trilha a gente vai no Parque Estadual do Jaraguá, que é um parque ambiental de preservação, junto a uma tribo indígena, praticamente próximo ao centro da cidade, e que permite ao aluno ter um contato maior com a natureza e verificar a fragilidade dessa natureza para poder pensar a sua atuação futura. Então a gente tem essas possibilidades de atividades práticas que geram reflexões. E a gente tem até como método de avaliação a possibilidade do aluno desenvolver uma intervenção prática com pequenos grupos nos quais ele vai procurar ensinar alguma coisa que ele aprendeu na graduação. E depois isso é trazido para a aula, que é feita através de vídeos, e esses vídeos são exibidos entre os alunos na sala, e a gente pode debater com eles pontos positivos, negativos, e amplia essa discussão das possibilidades de ação do professor através de práticas de aventura. O objetivo não é que o aluno já saia dali pronto, mas que ele efetivamente entenda aquilo que deu certo, aquilo que pode ser melhorado na prática de aventura para ele como profissional. Além disso, a gente tem uma série de leituras que fazem parte dessa conceitualização e que hoje já estão muito mais fortemente estruturadas. Se a gente pode pegar, acreditamos que todos os periódicos nacionais da educação física já têm alguma publicação de aventura.
E isso é bastante relevante, né? Porque a gente já tem fonte bibliográfica para o aluno poder pesquisar, interagir mais com o assunto de forma acadêmica. Porque a gente sabe que hoje em dia o veículo de comunicação mais forte é a internet, e nem sempre a informação vinda pela internet fora do âmbito acadêmico ela é correta, ela é eficaz enquanto meio pedagógico, educacional, até porque muitas vezes ela não é para isso. E às vezes há muita confusão, muita coisa distorcida que a gente vê nas mídias sociais, por exemplo. Então, a gente tem acreditado que a Aventura hoje, ela, dentro da Uninove, ela tem cumprido seu papel. São inúmeros os casos de ex-alunos que entram em contato comigo para mostrar aquilo que eles estão fazendo. Então, dentro de academias, um aluno desenvolve uma prática de escalada ou de slackline, por exemplo. Outro aluno, num clube, ele faz uma atividade de tirolesa e ele envia isso para mim, para que eu veja o que o aprendizado da graduação pode proporcionar para ele. Diversos alunos nas escolas. Então, dentro das escolas, principalmente escolas públicas, a gente tem visto muita atividade de aventura sendo utilizada como conteúdo do ensino básico, até do ensino infantil. E isso é bastante gratificante, porque você vê que o seu trabalho teve continuidade, né? Tá continuando em outras pessoas. A gente tem ex-alunos de graduação que hoje já ministram aulas em algumas faculdades daqui da região. E isso você vê que foi possível porque ele buscou a informação, ele foi se capacitar fora. Hoje já existe um curso de pós-graduação em aventura nas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, aqui da Uninove, de São Paulo, desculpa. E esse curso de pós-graduação tem capacitado efetivamente os profissionais para atuar no âmbito geral da aventura e até na graduação. E tem, inclusive, fomentado mais pesquisas, mais debates, e inclusive que vários alunos vão depois buscar o estrito senso, né, para poder ter uma consolidação da carreira. Então, a gente tem visto que a aventura se torna para o aluno uma possibilidade nova de atuação. A gente tem acreditado que isso tem, inclusive, alterado a forma como muitos alunos veem a educação física, porque se a gente tem na educação física uma forte tendência na área escolar para as atividades competitivas, quando a gente retoma a aventura, a gente vai ver que isso pode existir, mas nem é o mais importante. A gente vê que a maior quantidade de praticantes de aventura nunca competiu e nem pretende fazê-lo, seja em qual atividade for. A gente tem o parkour como exemplo de uma atividade não competitiva, por mais que hoje já tem uma discussão aí do parkour competitivo em nível internacional e até uma reação de muitos praticantes de parkour contrária a isso, mas isso dialoga muito com a escola, né? Porque a escola não é o meio para a competição. Não que não possa existir, pode, mas não é o meio para, né? A escola é o meio para a educação, para a formação, desenvolvimento pessoal, né? E a gente vê que a aventura acaba contribuindo bastante com essa questão de socializar a cultura corporal, fomentar a cultura corporal, proporcionar novos desafios, novas possibilidades de aprendizado. Então, acho que a minha contribuição aqui na fala é essa. Eu vejo que a minha experiência hoje, ela se transforma em legado para as pessoas, porque já é muito tempo já de atuação, motivo pelo qual acho que eu estou aqui conversando com vocês. E a minha preocupação inicial, quando eu entrei na aventura, que era a falta de publicações para que a gente pudesse ler, discutir, aprofundar conhecimentos, hoje está bastante mudada, né? Eu mesmo tenho diversos livros e artigos publicados no tema, e o CBA, nesse sentido, é fundamental, né? Porque ele sempre foi o meio real de incitar as pessoas ao diálogo, ao debate, à pesquisa, e é por isso que eu tenho um enorme prazer em estar aqui, podendo conversar sobre o assunto. Eu vejo que hoje não tem desculpa para um aluno de graduação dizer que não sabe o que é aventura,
né? Ele pode não saber quando entra na graduação, mas quando sai, a gente acredita que tem muita coisa para ser já estudada e que pode ser aproveitada por eles. Eu quero agradecer mais uma vez ao convite da professora Gisele, da Juliana, e estou aí à disposição para a gente conversar. O meu contato de e-mail é dmitripereira@uninove.pro.br, mas no Facebook também você encontra lá, Dmitri Pereira, é só procurar lá. Estou pendurado na pedra lá na minha imagem no Facebook. A gente pode conversar. Um abraço para todos.